Bom, e o tema de hoje é: o capitalismo deu certo? Uma pergunta para a gente se fazer. Normalmente a gente discute se o socialismo deu certo, né? Mas eu queria te jogar a reflexão. E o capitalismo deu certo? Normalmente a gente faz uma discussão muito rasa, muito simplista sobre isso, né? No senso comum é como se fosse assim: quando a economia vai bem é porque foi capitalista, quando a economia vai mal é porque foi socialista. Então, se um país teve economia que não se desenvolveu muito bem, a gente diz que aquilo ali foi muita intervenção do Estado, foi socialismo, muita atuação do Estado inibindo ali os atores econômicos capitalistas. E quando tudo vai bem, você diz que aquilo ali é capitalista. Então, por exemplo, se você jogar no Google imagens, escrever lá capitalismo, você vai ver imagem lá da Bolsa de Nova York, imagem de muita riqueza, imagem de coisas que lembram dinheiro, né, prosperidade. E se você jogar imagem de socialismo, vai ver coisas que lembram pobreza, uma economia que vai mal, enfim, é sempre esses sensos comuns, né, que são repetidos pela grande mídia. É importante lembrar o seguinte, pessoal: essa visão que a gente tem, as informações que a gente recebeu, é fruto da nossa história recente, né? Após a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem um período ali da Guerra Fria, a gente ficou sob a tutela dos Estados Unidos. A gente teve um golpe de Estado aqui em 64, que durou até 85, 20 anos de ditadura militar, onde todas as informações que a gente recebia de nível internacional passavam pelo crivo daquilo que era do interesse dos Estados Unidos, né? Então, as informações que a gente recebia sobre o que era socialismo, comunismo, era sempre tudo muito distorcido, tudo muito manipulado, né? Então a gente recebeu desde pequeno, inclusive em filmes. Eu tenho um documentário sobre isso lá no meu canal, vocês podem assistir depois, só digitar aí o anticomunismo em Hollywood ou clicar lá no canal que vocês vão ver, que a gente recebeu propaganda demonizando todo o bloco socialista desde sempre. Isso sempre funcionou como uma propaganda dos Estados Unidos, né? Você tem até em desenhos animados de Anastácia, você tem ali uma propaganda contra o sistema socialista, dizendo que aquilo ali gerou pobreza, que todo mundo ficou pobre e tal. E na prática aquilo ali significa uma propaganda do sistema capitalista, né? Não só nesse filme, diversos outros, filmes, Velozes e Furiosos, filmes de comédia que você acha que não está falando de política, está falando e está produzindo essa visão pra gente, né? Então, eles apresentam pra gente, muitas vezes, e às vezes até a gente da esquerda mesmo cai nesse erro, que é acreditar, associar, né, o socialismo a um culto à pobreza. Então você fala assim: fulano é socialista, mas tem um iPhone. Fulano é socialista, mas viajou para a Europa. Ou seja, quem é socialista ou quem é de esquerda, eles acabam aplicando isso aí para a esquerda toda, né? Seriam pessoas que deveriam fazer apologia à pobreza, né? Então, por exemplo, eu lembro que uma vez, quando eu fui para a Europa em 2013, tinha gente falando: mas você foi para a Europa, você não era de esquerda e papapá e socialista. Como se fosse contraditório, como se ser de esquerda fosse defensor da pobreza, como ser de direita fosse defensor de ter uma casa boa, né, bens e tal, e ser de esquerda ou ser socialista fosse você ser defensor da pobreza. Então, no senso comum, até as pessoas falam: eu gosto de coisas boas, eu sou capitalista. Eu gosto de viajar para a Europa, para os Estados Unidos, eu sou capitalista. Eu gosto de ter um carro, eu sou capitalista. Gente, não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é um senso comum, isso é uma besteira, isso é uma propaganda do capitalismo. Porque é lógico que todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter uma casa, todo mundo quer ter condições de viajar, todo mundo quer ter uma vida confortável. Não é isso que faz de você capitalista. Capitalista é aquele que tem capital. Você tem capital? Você tem empresa? Você tem pessoas, né, no plural ali trabalhando para você? Você tem riquezas, bens de verdade? Não, né? Então você não é capitalista. Capitalista é aquele que é detentor de capital, né? Vamos lembrar disso. Todo mundo quer ter vida boa, inclusive as pessoas, né, socialistas ou que moram, né, nos países socialistas. E faço umas comparações completamente ridículas para tentar comparar, né, capitalismo com socialismo. Por exemplo, comparar Cuba com os Estados Unidos. É um absurdo completo. Cuba é um país 30 vezes menor do que os Estados Unidos, vive um bloqueio econômico cruel que não permite que Cuba se desenvolva economicamente. E aí você pega, né, faz esse retrato: as pessoas saem de Cuba para ir tentar a vida nos Estados Unidos, né? Como se de outros países não saíssem as pessoas também para tentar a vida nos Estados Unidos. Sai gente do México, que é um país capitalista, para ir morar nos Estados Unidos, que é um país capitalista. Ninguém diz que isso é uma prova do fracasso do capitalismo mexicano, que é um país capitalista, né? Por as pessoas saírem de lá para tentar a vida nos Estados Unidos. E os brasileiros que saem daqui para tentar a vida nos Estados Unidos? É uma prova que o capitalismo é um fracasso no Brasil? Então faz-se esse tipo de comparação que é completamente ridículo. Você vai comparar um país pequenininho de Cuba, 10 milhões ali de habitantes, 11 milhões,
e querer comparar aquilo ali com os Estados Unidos com um bloqueio econômico seríssimo. Cuba não pode fazer comércio com diversos países, tem toda uma limitação que estrangula a economia deles. Isso é feito de propósito, né, para gerar uma propaganda dos Estados Unidos. E mesmo assim, Cuba consegue ter bons indicadores sociais. Cuba tem o melhor sistema de saúde da América Latina. Cuba tem o melhor sistema de educação da América Latina. Cuba tem a mais alta expectativa de vida da América Latina, uma das mais altas, perdão, tem outros países ali no mesmo nível. Então, quando você vai comparar Cuba, você tem que comparar com os países vizinhos ali. Você tem que comparar com Honduras, com Guatemala, com Jamaica, com Haiti, com República Dominicana. Isso é uma comparação justa. Isso é uma comparação que faz sentido. Países com a mesma proporção, com uma história parecida de colonização. Então, faz esse tipo de comparação que é de um completo absurdo, que é de um completo ridículo, que não faz o menor sentido. Aliás, eu posso fazer depois um vídeo, né, só falando da minha experiência em Cuba. Eu passei 10 dias lá em 2015, conhecendo, conversando com as pessoas e vendo como é aquela experiência lá, mas é um caso à parte, né? É um assunto mais longo. Outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, sempre se fala dos países socialistas e capitalistas ali comparando, você simplesmente tira um retrato e fala, os países capitalistas são mais avançados. Só que é importante lembrar o seguinte, pessoal, todos os países onde teve revoluções socialistas, o Império Russo, que virou União Soviética, China, Cuba, o leste europeu, sempre eram países atrasados. O Império Russo era um país semi-feudal super atrasado, a China é um dos países mais pobres do mundo, Cuba é um país extremamente atrasado aqui na América Central. Então, quando os socialistas chegaram ao poder, pegaram países paupérrimos, né? Ao passo que, imagina se você tivesse uma revolução socialista na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com países já desenvolvidos. Então, tem que se levar esse fator em consideração e eles, de forma muito desonesta, não levam, né, esses fatores em consideração. E agora, por exemplo, você tem China, que já é o país mais rico do mundo, né, em dólares PPC, que é um país socialista, que as pessoas dizem, mas é porque aderiu ao capitalismo, o que é algo bastante manipulado, né? Porque ali você tem uma economia mista, mas que tem controle do Estado socialista chinês com bastante força. O Vietnã, mesma coisa, uma das economias que mais cresce no mundo, e também são controlados, né? O Vietnã ali do Partido Comunista do Vietnã. Então, faz-se uma comparação que é de um ridículo absurdo. Quando você fala em países capitalistas, as pessoas pensam, Nova York, Estados Unidos, Londres. Aí eu pergunto, e a África? A África toda é capitalista. E o sul da Ásia? E a Índia, Bangladesh, com aquela pobreza toda, os países ali, enfim, Paquistão, aquela pobreza toda que a gente vê na África, todos são capitalistas. Isso não seria uma prova, portanto, do fracasso do capitalismo também? Aí eles vão dizer de forma extremamente desonesta, mas não são capitalistas, são países muito atrasados ainda. Ou seja, eles definem como capitalista aquilo que já é avançado. É um completo absurdo, é negar que o capitalismo vive um sistema de exploração onde tira-se dos países mais pobres, né, através de todo o esquema da economia internacional, né? A África, por exemplo, explorada, os recursos vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, esquece a colonização, quer dizer, e esquece que a África é capitalista. Vamos sempre lembrar disso para argumentar, a África é capitalista. E outra, fator importante também, mesmo que a União Soviética, por exemplo, tenha fracassado, no fim das contas, economicamente, os direitos trabalhistas que a gente tem hoje, os direitos sociais, vêm das lutas dos grupos de esquerda, dos grupos socialistas, ao longo do século XX. Se hoje a gente tem direito à saúde, direito à educação, direito à previdência, por mais que seja precário, esses direitos foram conquistados, influenciados por essas ideias socialistas que vieram desses países. Então, a pressão que gerou, né, esses países socialistas nos países capitalistas fortaleceu esses movimentos de esquerda aqui, né, aqui eu digo no mundo inteiro capitalista, para que se conquistasse esses direitos trabalhistas. Então, se hoje você tem férias, se hoje você tem 13º, se hoje você tem uma carteira assinada, se hoje você tem esses direitos mais básicos do trabalhador, agradeça a luta desses sindicatos de trabalhadores influenciado pelas ideias socialistas. Nunca a gente pode esquecer disso. E outra coisa, eu queria questionar esse sucesso que se fala tanto do capitalismo também, e eu vou ler alguns indicadores aqui. A gente tem no mundo, 11% da população mundial é miserável. 783 milhões de pessoas são miseráveis, principalmente na África e sul da Ásia. Todos esses países que a gente está falando aqui são países capitalistas. Os 1% mais ricos do Brasil ficam com 28% da renda. E os 50% mais pobres só têm 10% da renda. Há uma desigualdade social gritante. Isso é um país capitalista. Deu certo o capitalismo? Mas é uma pergunta para a gente fazer. Os 1% mais ricos do Brasil têm 33 vezes mais renda do que os 50% mais pobres.
Vou repetir porque esse dado é absurdo, né? Os 1% mais ricos têm 33 vezes mais renda, mais riquezas, do que os 50% mais pobres. Isso num país capitalista. No Brasil, a gente tem 110 milhões de pessoas com insegurança alimentar, que não tem certeza se vai ter comida no final do mês. Isso é a maioria da população. Num país capitalista, o Brasil. O capitalismo deu certo? Aqui no Brasil, a gente tem 15% de desemprego. O capitalismo deu certo? A gente tem, vou ler mais alguns indicadores aqui que são alarmantes. 2 bilhões e 200 milhões de pessoas no mundo não têm serviço de água tratada. E o mundo todo é capitalista, praticamente, tirando China, Vietnã, Cuba e alguns poucos países do mundo. 4,2 bilhões de pessoas, ou seja, a maioria da população mundial, não tem serviço de saneamento básico. E 3 bilhões de pessoas não possuem instalações básicas adequadas ali sanitárias dentro das suas casas. Isso no mundo que tem 200 anos de capitalismo. Só por esses dados aqui, a gente já poderia dizer que o capitalismo não foi o sucesso que as pessoas alegam que é. Então, quando a gente for comparar capitalismo e socialismo, a gente tem que pegar o conjunto da obra. Não adianta você pegar Estados Unidos, Inglaterra e França, que são os melhores exemplos, digamos assim, do capitalismo no sentido econômico, né? E querer dizer que o capitalismo é aquilo ali. Não, o capitalismo é África. Capitalismo é Índia, capitalismo é Brasil, capitalismo é Argentina, capitalismo é Bolívia, capitalismo é Haiti. Porque é um sistema econômico que promove a desigualdade. Então você tem alguns países ricos e tem alguns países pobres. A maioria, no caso, pobres. Né? A África, aquela desgraça toda de fome que a gente vê lá, né, de desigualdades, é capitalista. Então quando a gente for discutir isso aí, vamos lembrar do contexto como um todo. Não vamos pensar só numa partezinha específica, não.